Dom Álvaro Afonso, Desinflama Brasil, Lava Jato de DNA, fluxo da libido. Vamos falar os 3 temas importantíssimos de saúde pública. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo aqui o cérebro? Bem no meio do cérebro tem 2 bolinhas ali, 2 bolinhas vermelhas, estão vendo? 2 bolinhas vermelhas. Essas 2 bolinhas, Arnold, são 2 sensores que eles disparam o sistema límbico, o sistema emocional. O sistema emocional, ele é o sistema que coloca a nossa energia para frente, para a gente explorar o mundo. E todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões, elas dependem do sistema límbico. E hoje o que nós sabemos? Que aquelas 2 bolinhas são chamadas amígdalas do cérebro, quando elas estão ligadas, nós tomamos decisões 95% do tempo automáticas. E aí a gente não faz as escolhas que a gente poderia fazer. Não é certo ou errado, são escolhas a cada 10 segundos. Se você sabe disso, se você tem essa informação, esse conhecimento, se você tem a consciência, é você que manda nas suas escolhas. Não são as escolhas que mandam você. Vamos falar sobre isso. Como trazer as pessoas para as academias, como trazer as pessoas para as praças, para as praias, para os campos, para os lugares, para os espaços, para fazer atividade física. Vamos falar sobre isso. Vamos lá, doutor. Então, como o senhor falou, as emoções, né, as experiências, as emoções da vida, né, do dia a dia e as vontades, é quem controlam as pessoas, né, os seres humanos que controlam aí as suas atividades diárias. Então, dependendo do que a pessoa escolher, ou até mesmo nós temos uma questão do hábito, né, pessoas que acabam aderindo a hábitos ruins, né, não saudáveis, e isso aí entra no próprio CPF, né, que é o cérebro pré-frontal, entra essa região aqui. Isso entra de uma forma automática determinados hábitos e costumes, né? Então, assim, o exercício físico, uma boa alimentação, quando a gente fala de prevenção, tá longe de ser um hábito aí para muitas pessoas, né? Então, assim, é um hábito que passa muito longe. E esse hábito não sendo estimulado, né, a gente acaba gerando um ambiente aí de estresse, de problemas, né, um estresse de confusões, um estresse até mesmo que é ácido, né, para o organismo, né, para a célula, e esse ambiente muito ácido acaba gerando um ambiente propício aí, favorável ao surgimento de várias doenças, tanto para obesidade, que hoje altamente inflamatória, diabetes, as doenças inflamatórias e autoimunes, inclusive as doenças cardiovasculares também. As doenças autoimunes, nós sempre falamos, elas surgem dessa estrutura chamada amígdala disparada. Agora eu estava observando na academia, as pessoas todas elas saudáveis, saradas lá, e com a disciplina e comprometimento fazendo exercício. Aí é que entra aquilo que é a essência do desinflama, o que você não sabe que não sabe. O que a gente não sabe que não sabe, porque a gente não aprendeu. Aprender é o seguinte: existem ferramentas, existem estratégias, existem modelos, existem maneiras da gente acessar o nosso cérebro emocional, mas de maneira consciente. E isso aqui a gente aprende a aprender assistindo esses vídeos com o decorrer dos nossos bate-papos. Então, eu vou dar um exemplo para você. Se eu pegasse ali aquela galera que fica ali na atividade física, como a você e outras pessoas, na hora que você toma a decisão de ir para a academia, você tem um padrão de decisão. Esse padrão de decisão é fácil de você acessar e é fácil de você ensinar. Só que não interessa, infelizmente, um número muito grande de pessoas. E as pessoas que são interessadas, elas ainda não sabem o que elas podem aprender a decidir, por exemplo, ter a tua disciplina, ter a tua motivação, ter a tua rotina, conhecendo, sabe o quê? A ferramenta, conhecendo a estratégia. Porque o cérebro emocional é você que tem o cérebro emocional. Não é o cérebro emocional que tem você. Isso não ensinaram a vocês. Mas nós vamos ensinar aos pouquinhos, porque a gente também está aprendendo a aprender. Aquele assunto, né, Otávio? Nós temos duas ferramentas importantíssimas que a gente usa muito uma e usa pouco a outra, que é o cérebro emocional, né, o cérebro cognitivo, o cérebro das emoções e o cérebro pensante, né? Então, assim, na maioria das vezes nós tomamos atitudes automáticas, né, com base na emoção, e na grande maioria das vezes os medos, as frustrações, né, a desistência, os problemas
ou seja, acaba sendo muito maior do que a própria vontade em superar os problemas e superar as diversidades. Então, ou seja, o cérebro emocional ele altamente atua disparando a amígdala, e nós temos o cérebro cognitivo que não consegue pensar, não consegue entender que ela precisa, em vez dela ficar dizendo o seguinte, eu não consigo ir na academia ou manter 3 meses de atividade, em vez dela falar isso, ela fala para ela mesma, poxa, eu vou manter 3 meses de exercício e vou melhorar e ainda vou contratar um personal trainer, olha que beleza. Porque aquilo ali é o seguinte, aquilo ali é uma estratégia, aquilo ali é um software, aquilo ali... O quê? O que seria uma estratégia? Uma estratégia, uma estratégia como você usa o cérebro. Isso aí. Se você quiser ter o resultado de ser uma pessoa com muita água, com muito músculo e pouca gordura, você tem que funcionar em determinados momentos decidindo da mesma maneira. E aquilo ali é um modelo que a gente pode aprender e transmitir esse aprendizado com a maior facilidade, alegria e glória. Você quer ver uma coisa? No próximo vídeo, eu te prometo que eu vou dar um exemplo. Como é que você muda um hábito de uma maneira simples, fácil, suave e prazerosa? Podem me cobrar no próximo vídeo, a gente vai gravar, vou te mostrar como é que a gente faz isso. Desde que você pare de falar, que é difícil. É isso mesmo. E outra coisa, só para concluir, doutor Álvaro, é um negócio também que é um tipo de ideia que faz total diferença no hábito e no comportamento de qualquer um. A gente enxerga isso. Não, a gente enxerga isso, que é um outro porém. A pessoa achar que ela nasceu para aquilo. E algumas pessoas têm um grande desejo de liderar. Algumas pessoas muitas têm o desejo de serem felizes, ou prósperas financeiramente, ou magras, né, super saradas, mas algumas pessoas, e a grande maioria acha, que ela não nasceu para aquilo, ou que precisa ter um dom, né, ou se o destino vai colocar ela ali como se fosse um mecanismo de sorte. Isso aí neutraliza todos os caminhos, neutraliza os caminhos de sucesso, onde a pessoa poderia desenvolver. Sabe qual é a maior causa de maior loucura que eu conheço e maior obstrução da passagem da energia para o cérebro visionário, para o CEO do cérebro, para o diretor? Sabe qual é? É você querer resultados diferentes, fazer a mesma coisa. Isso dá uma fuga de energia, isso dá uma frustração, dá uma queima, uma oxidação do sistema límbico. O sistema límbico é o sistema das emoções, que é o que decide, O resto é bate-papo, o resto é explicação. Quem decide é o cérebro emocional, mas você pode aprender a aprender. Na próxima a gente dá continuidade ao assunto. Então tá bom. Um abraço, doutor Álvaro. Dê um like lá nos vídeos, um super like e um compartilhamento e no sininho aí do YouTube. Nós contamos com vocês. Um abraço. Isso aí.